Vamos falar um pouquinho hoje sobre um assunto que um ouvinte enviou algumas perguntas, né? Sobre a suposta contradição que existe em alguns textos psicografados pelo médium Chico Xavier em relação a Allan Kardec. O ouvinte relata que Chico pregou o contrário que Kardec colocou na doutrina. Muitas passagens em seus livros vão frontalmente contrárias à codificação, segundo este ouvinte. A única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente, através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Esse trecho está no Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Herculano Pires. Primeiro, Chico Xavier fala que almas gêmeas existem. Em O Consolador, Kardec 298. As almas que se devem unir estão predestinadas a essa união, desde a sua origem. E cada um de nós tem em alguma parte do universo a sua metade, a qual algum dia se unirá fatalmente? Essa é a pergunta, né? Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam, ou seja, de acordo com a perfeição que adquiriram, quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta a felicidade completa. Segundo, Chico Xavier fala que existem animais no mundo espiritual e eles interagem com os espíritos, no livro Nosso Lar. Kardec, na pergunta 600, a alma do animal sobrevivendo ao corpo fica no estado errante como a do homem após a morte? E a resposta, fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida a um corpo. Terceiro, Chico Xavier fala, não se deve fazer evocações diretas e pessoais a espíritos, e sim aguardar que se comuniquem espontaneamente. E Kardec, na codificação, coloca a existência do livro dos médiuns, também denominado Guia dos Evocadores. A ouvinte é Alta de Souza de Prata, da Paraíba. Aí a gente pergunta, né? Será que existem almas gêmeas, Edson? E você acredita que isso é uma contrariedade ou uma coisa filosófica do Emmanuel? Bom, primeiro eu quero parabenizar a ouvinte, porque a doutrina espírita é a doutrina do raciocínio, né? É a doutrina do livre pensamento, do questionamento. E você só é fé raciocinada, certo? Segundo Kardec, né? Então, as perguntas que ela está fazendo são em função de questionamentos que ela desenvolveu na mente dela por encontrar divergências, tá certo? Sim. Então, quero parabenizá-la e mais do que isso, eu quero, inclusive, incentivar outros espíritas que façam o mesmo, porque não é errado questionar. É raciocinar, né? Isso. O questionar faz parte, inclusive, do próprio desenvolvimento do espírita. Eu costumo brincar com os alunos que quanto mais questionamentos ele tiver, mais espírita ele está se tornando. Tá certo? Por quê? Porque ele está buscando as suas razões, né? Sim. Bom, então agora com relação ao assunto alma gêmea. Eu não acredito que exista, porque seria contraproducente, né? Seria estranho, inclusive. Porque se a gente for pensar que o espírito é energia, que é isso, certo? Sim. Quem é o espírito? É um clarão, é uma centelha, né? Ele não tem uma forma definida para nós, segundo a descrição dos espíritos, né, que deram a Kardec. Se o espírito é uma energia, então você teria uma energia diferente que vai se juntar para criar a outra parte que foi perdida, né? O problema é que as pessoas confundem muito essas questões baseadas no que elas podem perceber. Então, por exemplo, para encarnar na Terra, este espírito, que é uma energia, usa um corpo intermediário, que a gente chama de perispírito, né? Kardec deu esse nome, que tem ganha, né, a aparência do corpo físico da Terra. Tá certo? Consequentemente, você, para reproduzir na Terra, você tem que ter um corpo com morfologia masculina e outro feminino. Para que se juntando, as duas partes que se juntam, geram... Posso reproduzir. Né? Isso. No plano espiritual não tem isso. O espírito até existe, mantém lá, perispiritualmente falando, as aparências físicas, ou de homem ou de mulher, mas não existe a reprodução no plano espiritual. Então, lá no plano espiritual não tem essa coisa de partes que se juntam.
tá certo? Essa crença, ela está baseada naquilo que a gente vivencia na Terra. Então, com relação se houve ou não aí que a outra questão que se coloca é se o Chico, ou se o Emmanuel, né, no caso, contrariou. Olha, esse assunto ele é um assunto meio complexo. A gente não sabe as razões por que determinadas coisas são escritas ou de que forma elas são colocadas. Porém, eu gostaria que as pessoas olhassem do ponto de vista positivo disso. Qual é? Olha, existe uma contradição. Pô, legal, então vamos estudar e vamos buscar chegar a uma resposta. Vamos buscar a resposta que se adeque ou que se coadune com a minha ideia do momento. Tá certo? Porque as nossas verdades, elas são relativas. O próprio Kardec deixou claro que nem tudo estava, né? Ele não conseguiu, vamos assim dizer, elaborar tudo que poderia vir pela frente. Então nós temos muita coisa para aprender ainda, né? Então a opinião sobre essa questão de alma gêmea, minha não existe. E você, Elaine? Então, eu até concordo com a sua colocação quando fala, será que foi uma visão mais romântica, né, na psicografia de Chico Xavier, né? Eu acredito que sim, né? Porque Kardec é extremamente didático, né? Ele vai de uma forma técnica. Eu concordo com o Edson, realmente acredito que não há almas gêmeas, mas sim aqueles espíritos afins que têm compromissos, que têm responsabilidades, pensando em reencarnação, né? Às vezes com algumas tarefas a cumprirem juntos, né? Resgates, missão. E então, dessa forma, acabam se unindo aí, se atraindo, mas não que realmente existam essa afinidade foram criados um pro eterna, outro, né? Até porque a gente tem que pensar que nós estamos em constante evolução. Então, para que a gente possa evoluir, a gente deve passar por determinadas provas e cada reencarnação, uma lição diferente, uma prova diferente. Isso que vai proporcionar para o espírito o seu crescimento, né? O seu avanço aí moral e até mesmo científico e tudo aquilo que a gente sabe que a gente precisa para se tornar um espírito puro. E então a gente não pode acreditar que isso vai se dar sempre na companhia de um mesmo espírito, né? Porque as experiências são diversas e nós temos que experimentar todos os tipos de provas, né? As vicissitudes são diversas, não é isso? Isso. Então não dá para a gente dizer que eu realmente não acredito na alma gêmea, mas eu acredito sim nas afinidades, né? E que realmente a visão do Chico a gente sabe o quanto era romântica, o quanto, né, era mais para esse lado pessoal, e lúdico até das vivências espirituais, né? E das evocações? Porque muita gente concorda ou não concorda, fala, não tem mais necessidade de ficar evocando espíritos, agora a comunicação é espontânea. Outros já falam, não, mas na época de Kardec se evocava, era mais natural. Como é que vocês veem hoje esta questão? Deixa eu primeiro, antes de falar da evocação, eu queria só fazer um complemento que foi colocado, porque é o seguinte, a questão da afinidade, ela é patente, né? Ela existe realmente, a gente percebe isso nos lares, né? Só que se você pensar a afinidade de um espírito pelo outro, ele se dá nesse processo de ter necessidades de se ajudarem, né, de se evoluírem juntos. E às vezes não é como casal. Sim, como irmão, pai, Uhum. filho, mãe, filha. É uma das formas, né? Tá certo? Então, o grande conceito que se tem de alma gêmea, a pessoa já pensa, na minha cara metade, aquele que vai me complementar. Relacionamento amoroso, relacionamento... Romântico, né? Quem não quer uma metade da laranja, né? Ou a tampa da sua panela, e né? romanticamente falando, e não é isso, né? É verdade. Sim. Nesse sentido só. Agora, com relação à evocação, também é um tema polêmico, mas as pessoas, elas esquecem de um detalhe muito simples. Qual é a linguagem do espírito? É do pensamento, certo? Não é isso que a gente aprende? Que o espírito se comunica pelo pensamento, né? Assim, você lá não fica falando com o seu perispírito, né? Lá com o outro, é pensamento para pensamento, e quando ele quer se comunicar conosco, é através também do pensamento. Então, quando você, por exemplo, vai numa determinada... Você ia buscar o Chico Xavier. As pessoas que iam buscar o Chico Xavier iam com um pensamento focado em quem?
naquele espírito que eles esperavam Se comunicar. se né? comunicar. Então eles já saíam, por exemplo, tinha gente que saía de São Paulo e ia para lá, já evocando o espírito em Pensamento. pensamento. Então ele já estava fazendo uma evocação. Porém, iam 300, 400, 500 pessoas lá. Quem é que ia ser atendido? Aí é que o Chico fala, olha, toca de lá para cá. Então você tem aqui 400, 500 pessoas evocando o espírito mentalmente, é lógico, né? Quem é que vai vir? Vai vir de lá para cá, porque a gente não sabe qual é a condição desses espíritos. Sim. Qual vai ter condições de se comunicar. Então é preciso entender essa questão. O Kardec evocava assim, porque era o objetivo dele era estudo. Tá certo? Verdade. Inclusive ele evocou um menininho, que ele descobriu que existia um menino que sofria pra caramba no hospital lá com uma doença terrível. Está lá no livro do Céu e Inferno. Acho que é Marcel, o menino do quarto número 8 ou número 9, alguma coisa assim. Ele evocou um dia aquele espírito porque ele queria entender o que aquele espírito tinha feito no passado dele para ter que passar por uma existência daquela, né? Aquele tipo de sofrimento e tal. Ele chamou o espírito. Mas aí o objetivo era científico, o objetivo era de estudo, era de aprendizado e tal. Tá certo? Hoje, as casas espíritas, elas atuam de forma um pouco diferente, né? Nas sessões onde você vai fazer orientação de espíritos, você não faz evocações. Você recebe aqueles que estão necessitados. Nas sessões, vamos assim dizer, de desobsessão, aí você vai chamar determinados espíritos, mas talvez não pelo nome, você não sabe quem é. Você vai chamar a categoria ali, né? De espírito. Então existe de alguma forma, tá certo? Mas não como Kardec fazia na época De dele. forma direta, né? Até porque na época de Kardec havia aquela necessidade da comprovação da identificação do espírito. Então, para dar credibilidade a todo o estudo científico que ele vinha fazendo, ele evocava grandes nomes para trazer essa credibilidade para o seu trabalho, né? E hoje já não há mais essa necessidade por conta da obra já estar, né, pronta, né? Lógico que nós precisamos aplicá-la, né, em muitos aspectos. Mas nas casas espíritas o que a gente percebe realmente é que essa prática vem deixando de existir, né? É claro que, como o Edson falou, a gente evoca naturalmente pelo pensamento aqueles espíritos que nós gostaríamos de nos comunicar, né? Sim. Então, a comunicação dos espíritos tem essa evocação mental, né? A gente faz isso pelo pensamento, o que difere realmente do que era feito na época de Kardec, né? O Edson lembrou bem, tinha o objetivo realmente da pesquisa, né? Da Do pesquisa, estudo, né? do estudo. Não era simplesmente ali vou chamar e acabou. Né? Eu queria só complementar. São grandes nomes, né? Santo A gente Agostinho. tem que ir para o intervalo, né? Então depois a gente volta para falar desse tema aí mais um pouquinho. Aguarde Se for possível, né? Complemento do Edson daqui a pouquinho. A gente volta daqui a pouco. De volta aqui com o Manhã Boa Nova desta quinta-feira, hoje 14 de setembro. Primeiro bloco aí estamos debatendo, discutindo sobre a pergunta da ouvinte Alta de Souza, da cidade de Prata, na Paraíba, onde ela fez alguns questionamentos aqui, correlacionando possíveis alterações ou visões diferentes de Chico e o Espírito Emmanuel com a obra de Allan Kardec. O Edson queria complementar aí antes do intervalo. Fique à vontade. Na verdade, o complemento que eu queria fazer é com relação a essa questão da evocação ainda, né? Tem muitas casas espíritas que fazem psicografia, tá certo? Com o objetivo de atender ao público. Sim. Pessoas que procuram, né, que querem saber notícias de um ente querido e tal. Então essas pessoas, elas estão em constante evocação. Verdade. Porque a pessoa ela não consegue ficar em paz enquanto ela não receber uma comunicação, né? E aí ela vive constantemente evocando, e aí eu queria criar um alerta aqui para as pessoas, na verdade, né? Quando uma entidade desencarna, o objetivo é que ela siga, tá certo? Que ela siga. Se eu fico aqui chamando, ao invés de ajudar, estou atrapalhando a entidade, porque eu fico nesse processo de chamar.
E nem todo mundo vai conseguir se apresentar lá nessas reuniões. Porque hoje a mediunidade de psicografia, ela não é tão, como eu poderia dizer, não existe tantos médios como existia na época do Kardec. Porque ali foi necessário para criar-se toda essa base, né, de estudo que nós temos. Hoje a psicografia ela é um pouco mais, tem um pouco médiums existentes, né, que fazem trabalhos. Então imagine, para atender o público que anseia, você não tem um canal adequado. O que é preciso é que as pessoas se esclareçam. Verdade. As casas espíritas têm que ajudar as pessoas a se esclarecerem nesse sentido. E não se tornar mais dependente, né, do isso aí. fenômeno em si. É isso aí. Tem muitas casas espíritas que pegam essas reuniões para ficar analisando assim as mensagens. É importante analisar todas as mensagens que chegam dos espíritos? Com certeza. Lá no Manuel Bento, por exemplo, nós temos a reunião de psicografia, mas ela não é interna. Ela é para ajudar num processo de exame espiritual, que a gente chama, né? Você cria um grupo, tem psicógrafo, mas tem também a psicofonia, tem o de evidência, tem o de audiência. Aquele grupo analisa mais ou menos o que está acontecendo para poder criar uma espécie de um diagnóstico, né? Mas é só para isso, não para atender público externo. Entendi. Tá certo? Quer complementar alguma coisa? E ele estava falando isso, estava pensando, nós lá na casa que a gente frequenta, que é o Caibachuta, eu aqui de Guarulhos, né, em São Paulo, a gente usa a psicografia só nas reuniões que a gente chama de reuniões doutrinárias, onde os mentores da casa vão passar instruções para os nossos trabalhos, né? Nós não temos essa psicografia como atendimento fraterno ou para os frequentadores da casa, né? Nós não temos esse trabalho lá. E realmente a gente vê que eu me lembro de anos atrás, parece que isso era mais comum. As casas hoje, são raras as casas que têm esse trabalho de psicografia. E eu vejo também uma escassez de médiuns que façam esse trabalho de psicografia, né? Eu já trabalhei com psicografia. A grande dificuldade da psicografia é realmente a veracidade daquela informação, porque a gente tem um animismo, né? E é muito, assim, como médium, é um trabalho de muita responsabilidade. Sim. Porque você está passando informações de um ente querido, naturalmente a pessoa que está recebendo aquela informação, ele está questionando, ele questiona o tipo de mensagem, ele questiona a letra, a história que está sendo colocada ali. É um trabalho de muita responsabilidade. E acredito, como o Edson falou, que hoje não é mais necessário esse tipo, ou se torna cada vez menos necessário, vamos colocar dessa forma, porque nós temos outros meios. Eu acho que nós estamos num momento realmente, né, o ser humano, de crescimento. As coisas estão postas na mesa, né? Nós temos que praticar, exercitar, à medida né? que vai despertando a consciência, menos Exato. necessidade do fenômeno. O fenômeno, né? Assim como os fenômenos, né, que a gente tem cada vez menos, as materializações, né? Então, realmente, nós precisamos crescer, nos esforçar, né? Sair daquela mediocridade, ser melhor, aplicar tudo aquilo que a gente sabe, aplicar os ensinamentos de Jesus. Está cabendo a nós agora esse esforço maior, porque conhecimento a gente tem bastante, informação a gente tem bastante. Ainda dentro das 3 perguntas que a ouvinte Ana Alta de Souza, né, de Prata, na Paraíba, mandou, ficou uma que é a respeito da existência de animais no mundo espiritual, que é outro tema que o movimento espírita debate muito, porque tem aqueles que acreditam, aceitam, mas tem aqueles que ficam ali ainda baseado na informação do século XIX, como ela mesma diz aqui na pergunta 600 do Livro dos Espíritos, que a alma do animal sobrevive ao corpo, mas no estado errante. Como é que vocês analisam isso? Bom, primeiro que, se você lê a resposta completa, estado errante, e é quase que imediatamente reutilizada, ou seja, reencarnada, né? Esse quase, ele cria um hiato aí que a gente não sabe qual é o período. O tempo. Né? Exatamente. Então, você fica meio que perdido aí. Bom, o quase é que é agora, é daqui um pouco, é 2 dias, 2 semanas. Bom, então aí já cria um primeiro senão que a gente tem que observar. Então, a alma, o espírito do animal, ele se desprende e ele vai ficar na erraticidade por um período. Qual é esse período? Nós não sabemos. Nas obras, principalmente a do André Luiz, que ele cita lá os cães, ele cita pássaros, coisas desse Sim. tipo,
não há, até onde eu pude perceber, não há nenhum tipo de esclarecimento, né, de como esses animais foram parar ali e o que é que os mantém ali. Tá certo? Outra questão é, nós sabemos que no plano espiritual se formam, os espíritos formam formas pensamento. Quer dizer, o pensamento dele gera formas. Né? Então, até que ponto esses animais que são vistos não são formas pensamentos? Isso também não está esclarecido. É legal isso aí, não tinha Tá pensado. certo? E a outra questão que fica, que o Ernesto Bolzano, por exemplo, que na época mesmo de Kardec ali, o próximo, ele tem alguns relatos sobre essa questão de animais também. Então, o Kardec, como eu falei, o Kardec ele não conseguiu, nos 15 anos de trabalho que ele teve, que foi fantástico, ele não conseguiu abraçar tudo, né? Não tinha nem tempo, né? E não tinha. Então, algumas questões eu acho que nós vamos ficar mesmo para descobrir quando a gente estiver lá, viu? É verdade. Sempre é verdade. com a base, né? Mas a polêmica é justamente essa, né? Porque o que a gente vê na obra básica é que volta, né? Vamos falar em energia, em vez de a gente falar em espírito, né? Volta para o universo. Eu imagino que volta para aquele todo. Então, de que forma que aquele seu cachorrinho individualizado retorna, né? Ou ele retorna daquela mesma forma, lembrando que os animais também estão em evolução como nós, né? Sim. Então, acredito, assim como o Edson, na questão da forma pensamento, quando a gente vê, e o que a gente tem observado em várias obras espíritas, até em obras mais modernas, que vem relatando mesmo a presença, né, de animais, né? Então, um animal que desencarnou foi visto na casa, né? Então, existem ainda muitas situações para a gente pensar, raciocinar, e acreditando realmente que não foi possível esgotar todas as possibilidades por Kardec, né? São muitas informações, muitos aspectos. Ele só abriu o leque, né? E essa colocação que a gente fez agora, ela nos remete à anterior. O animal é visto na casa. Por quê? Porque os donos estão evocando o estão pensamento. Ali, né? De repente não se desprenderam, porque tem muitas pessoas que se apegam demais aos pets, né? E acabam... eu diria que de novo, acabam prejudicando, inclusive, o próprio pet, né? Verdade. Sim. Nós, para refletir, né? como em tudo na vida, a gente tem que tomar cuidado, porque tudo que é exagerado, é desequilibrado, não é bom para nós, né? Não se discute a importância da convivência com os pets, a responsabilidade que nós, como seres humanos, temos com esses nossos irmãos, né, animais, porque nós somos partes da mesma obra, né, da criação de Deus. Verdade. Mas tudo que é exagerado e desequilibrado não é bom para nós, né? Então a gente tem que fazer essas reflexões também, continuar nossos estudos para que a gente também cresça cada vez mais, né? Com certeza.